Soraya e Tiana se conheceram ainda jovens, quando o mundo parecia amplo demais para ser percorrido sozinha. A amizade nasceu simples, quase distraída, mas cresceu com raízes profundas. Logo, eram inseparáveis. Onde Tiana ia, Soraya estava; onde Soraya ia, Tiana se sentia em casa. Tiana confiava em Soraya como se confia em um espelho, sem reservas. Contava-lhe tudo: os projetos profissionais que desenhava com entusiasmo, os planos de viagens cheios de mapas e sonhos, as preocupações com dinheiro e investimentos, e, principalmente, o amor que sentia por Afonso. Falava dele com brilho nos olhos, descrevendo cada gesto, cada conversa, cada promessa de futuro. Soraya ouvia em silêncio atento, sempre com um sorriso calmo, quase doce demais. Os anos passaram como páginas viradas depressa. A amizade parecia inabalável, mas algo começou a mudar. Tiana sentia, às vezes, um desconforto sem nome. Pequenos detalhes: o olhar de Soraya demorava-se demais quando Afonso aparecia, o tom de voz ficava estranho quando Tiana falava de casamento. Ainda assim, Tiana afastava esses pensamentos: a amizade verdadeira não abriga sombras, pensava. Até que as ausências começaram. Um colar que sumira da caixa de joias. Uma garrafa de vinho especial, guardada para uma data importante, que simplesmente desapareceu. Comidas da geladeira que Tiana tinha certeza de não ter tocado. No início, culpou o esquecimento, a rotina, o cansaço. Mas as perdas se repetiram, e o vazio deixado por elas era maior que o valor material. A desconfiança cresceu como um sussurro insistente. Tiana começou a observar Soraya com outros olhos. Notou como ela conhecia a casa de cor, como abria gavetas sem pedir, como falava de Afonso usando palavras que não lhe pertenciam, palavras que Tiana havia confiado apenas a ela. Numa noite silenciosa, Tiana decidiu enfrentar a verdade. Deixou uma pequena joia sobre a cômoda, visível demais para ser ignorada, e fingiu sair. Voltou antes do esperado. Encontrou Soraya sozinha no quarto, a joia nas mãos, o rosto pálido como se tivesse sido arrancado de um sonho proibido. O silêncio que se seguiu foi pesado. Soraya chorou, confessou. Disse que amava Afonso em segredo havia anos, que invejava a vida de Tiana, sua segurança, seu amor correspondido. Os furtos, segundo ela, eram tentativas desesperadas de se sentir parte daquela vida, migalhas de algo que nunca seria seu. Tiana sentiu o coração se partir, não pela traição material, mas pela quebra irreversível da confiança. Ali morreu uma amizade construída ao longo de anos. Com voz firme, pediu que Soraya fosse embora. Não houve gritos, apenas lágrimas e despedidas que doíam mais que palavras duras. Meses depois, Tiana seguiu em frente. Reconstruiu sua casa, seu coração e seus limites. Aprendeu que nem toda presença é lealdade, e que algumas perdas, por mais dolorosas, são necessárias para preservar a própria essência. Quanto a Soraya, partiu levando apenas o peso das escolhas que fez. O amor que cultivou em silêncio transformou-se em solidão, e a amizade que roubou de si mesma jamais pôde ser recuperada. E assim, no fim, o suspense deu lugar à verdade, e a verdade, embora amarga, libertou quem soube encará-la. O tempo avançou, mas as marcas daquela traição ainda ecoavam em Tiana como passos em um corredor vazio. Embora tivesse seguido com a vida, havia noites em que acordava sobressaltada, lembrando-se de Soraya sentada à mesa da cozinha, rindo como se nada estivesse errado, enquanto escondia sentimentos e intenções nas sombras. Afonso percebeu a mudança. Tiana já não falava com a mesma leveza, tornou-se mais reservada, mais cuidadosa com quem deixava entrar em sua intimidade. Foi ele quem a incentivou a transformar a dor em força. Juntos, decidiram viajar, não para fugir, mas para respirar novos ares e selar um recomeço. Enquanto isso, Soraya vagava de cidade em cidade. Tentava reconstruir-se, mas carregava consigo uma culpa que não a abandonava. Em cada vitrine de joias, lembrava-se do colar, em cada garrafa de vinho, do silêncio daquela noite. O rosto de Tiana surgia em sua memória como um espelho quebrado, refletindo quem ela havia se tornado. Certa tarde chuvosa, Soraya escreveu uma carta. Não pedia perdão, sabia que algumas feridas não admitem cura, apenas confessava tudo o que nunca teve coragem de dizer. Falava da inveja que cresceu disfarçada de admiração, do amor por Afonso que se tornou obsessão,
do vazio que tentou preencher roubando aquilo que não era seu. Enviou a carta sem endereço de retorno, como quem lança uma garrafa ao mar. Dias depois, Tiana encontrou o envelope entre contas e anúncios. Reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Leu cada palavra com o coração apertado, mas, pela primeira vez, sem raiva. Chorou não pela amizade perdida, mas pela mulher que Soraya poderia ter sido se tivesse escolhido a verdade. Naquela noite, Tiana queimou a carta. Não por desprezo, mas como um ritual de encerramento. As cinzas subiram lentamente, levando consigo o último vínculo que ainda prendia ao passado. Meses mais tarde, em uma pequena celebração entre amigos, Afonso pediu Tiana em casamento. O sorriso que ela deu naquele instante era pleno, inteiro, livre de suspeitas. Ela havia aprendido a maior das lições: confiança é um presente raro, e quem o quebra nunca leva apenas objetos, leva também a chance de permanecer. E, em algum lugar distante, Soraya sentiu, sem saber porquê, um peso deixar seu peito. Algumas histórias não terminam em reconciliação, mas em consciência. E às vezes, esse é o final mais emocionante de todos. Gostou dessa história? Me conte nos comentários e compartilhe com mais pessoas.